gente, a oração, vou falar um pouquinho sobre oração. É importante, importantíssimo. Tão importante que está ligado à nossa salvação. Pode reparar, pode ver que suas confissões, os seus problemas estão ligados à sua vida de oração. Não tem jeito. Porque oração quer dizer relacionamento com Deus. A gente se relaciona com nossa vida e relacionamento. Ninguém aqui é eremita, monge do deserto. Uma vez um monge do deserto, ninguém vive sem relacionamento. Ninguém é uma ilha, né? Ninguém pode viver sozinho. Então a gente morre. Sem relacionamento, a gente morre. Tanto é que o padre do deserto se relaciona com Deus. Tem um relacionamento. A gente é ligado ao Senhor da vida. Então o que acontece? Eu vivo uma vida sem oração. Aí, se eu não sou religioso, eu vou ter uma vida louca, infernal, vida desregrada, vida pecaminosa, vida assassina. E se eu sou religioso, eu vivo sempre de confissão, queda, desânimo. E se tiver um padre para dar uma orientação, a pessoa morre e vai embora. Só que não pode ficar mais assim, tem que rezar para solucionar esse problema. Porque é um tripé que a gente tem para ser santo. Tripé, tá vendo o tripé aqui, ó? Perfeito, a câmera fica em cima de um tripé para não tremer. Então eu desse tripé. Então qual é o tripé? O primeiro pé é a oração. Por quê? Devido à importância da oração, devido a que nós somos Jesus Cristo é um monte de oração. O Evangelho de São Lucas está lá, Jesus orante. O próprio Judas, o malvado, pegou ele porque ele é orante. E Judas sabia que Jesus tinha um hábito de rezar todo dia no mesmo horário, no mesmo local. Então a gente tem que ter, certo? Todo dia, todo horário, no mesmo local, rezar. Aí uma vez que Judas sabia, pegou Jesus. Imagina os soldados perguntando, mas ele tem certeza que ele vai estar lá? E Jesus falou, claro, tenho certeza. É um hábito que ele tem. Por que você tem certeza, Judas? Porque ele é um homem orante. Ponto. É isso, por isso que pegou Jesus. Agora, eu vou ter certeza de ir na sua casa, de pegar lá, na hora certa, né? De joelhos, na hora certa, no lugar certo. Então é isso. A oração é tão importante que Santo Afonso falou, quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, a oração está ligada à nossa salvação. Então não é simples assim, eu não rezo e daí? Não, você não reza, vai para o inferno. Isso eu estou dizendo, o doutor da igreja, é o Santo Afonso. Ele está nos dizendo que se você não reza e eu não rezo, eu vou para o inferno. Porque é uma consequência da falta de oração, uma vida condenada. Porque é uma vida afastada, é uma vida sozinha, é uma vida sem graça, é uma vida sem luz, sem força. É uma vida como se fosse uma água. A planta pode dizer assim, eu não recebo água e daí? Não, e daí não. Logicamente você vai secar. Então a nossa água é vida de oração. E você vai perceber, se você refletir, todos os seus problemas de falta de oração. Sua fraqueza, nossa fraqueza, nossa confusão, nosso desânimo, nossos erros, nossos pecados. Falta de oração, falta de oração, falta de oração, falta de oração. Primeiro pé do tripé é oração, para ser santo. O segundo pé é a complementação da oração. Ninguém fala, ninguém sabe, isso não é falado. E a igreja nos ensina que para complementar a sua oração você tem que ter penitência. Esse que é outro ponto importante. As pessoas não rezam, porque não sabem a importância, nós estamos falando sobre isso hoje, agora. Só que uma vez que você rezou e rezou bem, não terminou. Com um pé só, você não fica de pé, tem que ser o tripé. Você tem que juntar a sua vida de oração à sua vida de penitência, porque a vida aqui nessa terra é penitência. Não tem jeito, não tem para onde correr. É penitência por amor e por imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi penitente aqui devido a essa... Porque aqui não é vida, aqui é uma passagem, aqui é um deserto. Então no deserto eu não fico parado no sol, eu não fico parado no meio da areia, eu vou caminhando no deserto. Uma vez que eu caminho, eu vou pisando na areia quente. Uma vez que eu caminho, o sol vai pegando no meu corpo, no meu rosto. Uma vez que eu caminho, o vento vai. Uma vez que eu caminho, meu pé afunda na areia. Uma vez que eu caminho, eu estou cansando, a água vai saindo do meu corpo.
E essa é a nossa vida. Você não está aqui para ficar plantado aqui. Aí você é natural que alguém que atravessa um deserto entre em penitência. Está vendo a coisa natural? As coisas são naturais. A nossa vida aqui, você vê que tem uma lógica. É lógico que eu tenho que rezar, porque eu tenho que me relacionar. É lógico que eu tenho que me penitenciar, porque aqui não é o meu lugar. Aqui eu estou passando por aqui. E olha só, passando rápido, hein? Isso aqui é um deserto, eu não quero ficar aqui no meio do deserto, faltando água, com sol na minha cabeça, com vento, e com perigo de assaltante, eu estou no meio do deserto, perigo de marginal, perigo de assassino, e aí na fome está vindo, eu quero atravessar esse deserto, eu quero sair dessa terra e ir para o céu. E isso naturalmente me penitencia, eu tenho que sair. Se eu relaxar aqui, não quero penitência, vou relaxar, vai morrer no deserto, aqui nesse deserto. Então, primeiro pé, oração, segundo pé, você está vendo aí que é penitência. Aí você vai concluir que se uma pessoa de oração, uma pessoa teve a graça de ser um grande orante, um grande contemplativo, ela não vai vencer as batalhas se não unir essa vida de oração à penitência. Tem na Sagrada Escritura, tem exemplos que o povo de Deus rezou, foi para a batalha, perdeu. O que é de errado? Eles perguntaram. Meu Deus, não estão rezando. Aí rezou, está errado, não estão rezando pouco. Rezou mais, foi para a batalha, perdeu. O que está errado? Alguém que reza e reza muito, igual eu e você. Aí depois, na terceira vez, rezaram e fizeram penitência. Aí, venceram o inimigo com grande sucesso. Humilharam o inimigo. Então você vai humilhar o seu inimigo, que é o demônio, rezando bem e se penitenciando. Aí a igreja, sua mãe, nossa mãe, fala assim, sexta-feira já sabe, né? Não come carne. Se você nem faz isso, o mínimo, não comer carne. Depois, na quaresma, já sabe, né? A igreja já está prescrito, não precisa inventar moda. Já sabe que na quaresma são 40 dias pesados de jejum, entendeu? Aí é pesado. Penitência. Quando a gente faz jejum, tem que sentir fome, entendeu? Tem que sentir fome. Qual jejum? Que jejum é esse que não dá fome? É uma coisa absurda que a gente não para de pensar. Aí tem já tudo prescrito sua penitência, aí você vai acrescentar mais penitência na sua vida para melhorar, para você estabelecer o segundo pé. Primeiro pé, oração, segundo pé, penitência. Terminou? Não, você está andando, tem dois pés, né? A perna da oração e a perna da penitência, eu vou andando. Só que Deus, vendo isso, Ele se alegra. Deus fala assim, que maravilha, meu filho e minha filha entenderam, estão caminhando pelo deserto agora, com o pé da oração, com a penitência. Aí Deus fica tão alegre com isso, que você entendeu, que você está saindo desse buraco, dessa vida de cai e levanta, de confissão, mesma confissão, essa vida infernal. Deus está alegre, que te fez para você está caminhando para o céu, Ele vai coroar, entendeu? Ele vai coroar você com o sacramento. Então você vê aqui, você vê nessa missa aqui, você vem para o sacramento para coroar, para iluminar, para resplandecer, para dar brilho à sua vida de oração e penitência. Entendeu? Aí o que acontece? A pessoa não reza, não se penitencia, aí vem para a missa. Aí você para pensar, como é que Dona Mariazinha lá na década de 30, na década de 40, quer dizer, sem crise da igreja, sem esse inferno que nós estamos vivendo com falso papa, com falso tudo, sem sacramento, como é que Dona Mariazinha na década de 30 ia à missa todo dia, segunda e sexta, que ela morava do lado da igreja, né? Domingo então, e não era assim, não foi santa assim, né? Não era para ser um monte de santa, né, nessa época, porque Dona Mariazinha lá, ou não rezava direito, às vezes fazia fofoca e tal, ou não se penitenciava direito, ou rezava bem, e ia ser mais comum, né? Mais comum. A Dona Mariazinha da antiga, ela ia à missa todo dia e rezava bem, sabe? Mas não se fazia penitência direito, entendeu? Por isso que não conhece que Dona Mariazinha é santa, entendeu? Por isso que você não tem assim, fama, Dona Mariazinha lá da minha rua é santa, é santa, é santa. O que faltou para Dona Mariazinha, para Dona Terezinha? Faltou um pé, entendeu? A penitência. Chegava na sexta-feira santa, sei lá, aí fazia aquele banquete de camarão, não entendeu o espírito do jejum, entendeu? Ah, não pode comer carne? Não como. Sim, mas que banquete é esse? Você não tem que entender o espírito da coisa. Tem que sentir fome,
Sentir fome por quê? Porque você está solidário com o amado, com o nosso Senhor, você está junto com Ele. Jesus está pegando um peso, isso que é, Jesus está pegando um peso, eu estou entrando de baixo, ou seja, eu tenho que sentir. Imagina você pegando um peso, eu te amo, eu quero que você chegue lá em cima, nós vamos botar um móvel lá, subir a escada, eu estou assim do lado, vamos embora. Pô, não vai me ajudar não? Entendeu? Você tem que sentir o peso. Sentir a fome, subir. Aí sim, você está mostrando que ama. Então, temos a oração, um pé, temos outro pé que é a penitência, e vamos coroar. Aí que tá. Aí quando você vem à missa domingo hoje, você está coroando aqui o que você viveu de oração e penitência, segunda a sábado. Aí a missa dá mais frutos, entendeu? A missa faz mais sentido para você. A missa é um alívio. E a missa é confissão. Só que geralmente não é assim, né? Geralmente a gente reza mal, a gente não faz penitência, a missa é apenas um momento de alívio, mas não dá aquele fruto que tem que dar. Então, sabendo que o tripé você precisa para ser santo, vamos focar no primeiro pé, a oração. Olha só, a gente tem as orações normais, que não precisa falar aqui, né? Nós aprendemos na tradição que o cristão, o católico normal, ele faz o mínimo. O mínimo significa oração da manhã, quando eu acordo, oração da noite, quando eu durmo, que geralmente está em todos os devocionários, está na internet aí. Você vê que a oração da manhã geralmente é a oração básica, Pai Nosso, Ave Maria, aos Santos Anjos, e um ato de amor, aquelas orações básicas, depende do manual que você está usando, né? Varia um pouquinho. Oração da noite também depende do manual, tem de manhã à noite. No meio do dia, também é normal para um católico rezar o anjo do meio-dia, anjo do Senhor Nossa Maria, deu que meio-dia nós rezamos, 6 horas da manhã está acordado, 18 horas rezar, meia-noite está acordado. Isso é básico. Aí, outra coisa básica, a terceira coisa básica é o terço, né? Certo? Quem não reza isso, aí não dá. Isso é um mínimo do mínimo. A igreja, inclusive, só pede você o mínimo. A igreja exige de você o mínimo, para ver se você ama e dá mais. Entendeu? O mínimo é esse, você salvar. Mas será que você não ama que você pode dar mais? Entendeu? E aí, esse é o mínimo. Aí, só que tem uma coisa. Além da oração da manhã e da noite, além do ângelus e tal, do terço, tem uma coisa chamada, esse que é o ponto aqui, é o tema aqui da nossa conversa, oração mental. Isso aí, oração mental, podemos dizer que é a oração por excelência. Oração mental ou meditação é a oração por excelência. Então, durante o dia, eu tenho que fazer uma oração mental. E isso vai fazer diferença na minha vida. Repara bem, que tudo que eu estou falando aqui, você que já tem uma caminhada, você já faz a oração da manhã, a oração da noite. Tenho quase certeza que todo mundo que faz. Você já faz a oração do anjos. Tenho quase certeza. A não ser que você já esqueceu. Você faz o terço. Tenho quase certeza. Mas eu tenho certeza, ou quase certeza, que você não faz meditação. E é isso que faz a diferença na vida. Isso faz a diferença. Por quê? Por que a oração? Tem várias definições. Santa Teresinha fala, é um olhar ao céu. É um momento que você se dirige a Deus, que você eleva o seu coração. Mas, oração é também, e por assim dizer, um relacionamento com Deus. Uma conversa com Deus. Um momento com Deus. Que eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa de relacionamento, me relaciono com todo mundo, principalmente com quem eu amo, eu não quero ficar afastado. Então, aí está o ponto. Como é que eu passo 24 horas, como é que eu passo um dia inteiro sem me relacionar com Deus? Um relacionamento mais concreto, direito, mais pontual, uma coisa bem concreta. É oração mental ou meditação. Aí tem vários métodos. Eu queria pegar o núcleo para vocês, o núcleo. A partir do núcleo, você entendendo o núcleo, você vai fazer. E depois vai acrescentar o que falta, o que falta aí na sua oração. Então é o seguinte, tem um problema na gente que São Paulo aponta, lá em Romanos 7, 24, se não me engano, 23, Romanos 7, 23 fala assim, São Paulo fala assim, olha, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Aí ele fala assim, não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. Isso não é um conflito? Eu e você, como São Paulo,
eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço mal que eu não quero. Poxa, eu respondo, eu agrido, eu não faço porque de preguiça, eu enrolo. Quer dizer, eu não quero isso, certo? Eu não quero ser santo, eu estou vendo isso, eu ser santo, eu não quero, mas faço o que eu não quero, o mal que eu não quero. Eu reajo. Quer dizer, isso, São Paulo está dizendo, olha só, eu tenho um problema, todos nós temos esse problema, certo? Todo mundo reconhece. Todo mundo que reconhece que quer, ainda mais você, nós estamos na missa. Fulano na rua ali, que eu encontrar, ele vai dizer isso. Mas só que aqui, principalmente, eu venho à missa, me confesso, para fazer o bem que eu quero, mas eu não consigo, por isso que eu estou me confessando toda semana. Eu não consigo. E São Paulo está dizendo, é isso mesmo, você não consegue. Eu também não consigo, São Paulo está dizendo. São Paulo, grande doutor e apóstolo. Eu não faço o bem que eu quero, mas, infelizmente, faço o mal que eu não quero. Vou para a confissão. Mas até quando essa desgraça? E se o padre morrer, não der mais padre aqui? Só tem padre falso aí, essa igreja nova. Então, eu tenho que ser esperto e dar um jeito de melhorar essa situação. Não ficar usando a confissão e usando a minha vida como se eu tivesse tempo suficiente, tivesse tempo para me salvar, tivesse tempo de crescer espiritualmente, tivesse tempo de amadurecer. Eu tenho que dar um jeito. Então, o que São Paulo fez? O que ensina, então? Qual a solução? Aí São Paulo apela por Jesus Cristo, né? Não faço o bem que quero, faço o mal que eu não quero. Aí, o que eu vou fazer desse corpo de miséria? Ele fala, né? O que eu vou fazer com esse corpo de morte? Aí ele vai e faz uma ação de graças. Graças sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, é nosso Senhor Jesus Cristo que vai me salvar desse corpo de morte, dessa vida de morte. Quer dizer, é o relacionamento com Ele, é a minha união com Ele, é o estar junto dele que vai me salvar. Então ele fez isso, São Paulo. Então é a minha união com Jesus que vai me tirar dessa. E aí tem um nomezinho que a gente não entende, chamado devoção. O que é devoção? A devoção é o que vai me tirar dessa situação de morte. Eu tenho que ser devoto. O dia que eu for devoto, eu solucionei esse problema em mim. Essa angústia de fazer o mal que eu não quero, o bem que eu quero não fazer. A devoção. O que é devoção? A devoção é uma virtude. Mãe de todas as outras virtudes. Devoção é uma graça que Deus me dá de me capacitar a fazer todo o bem, olha só, todo o bem que eu quero. Todo o bem que eu quero, que eu não consigo, a devoção vai me fazer, vai me capacitar. Então eu tenho que ser devoto. Essa palavra que eu não entendo. Você é devoto? Eu sou devoto do santo fulano, eu sou devoto. Não, entenda. A igreja ensina que essa palavra devoção quer dizer o seguinte, é uma virtude, é uma capacidade que me faz fazer o bem. Então todos nós aqui temos que ser devotos. Por isso que lá o santo escreveu a vida devota, né? Vida devota. A vida devota é uma vida capaz de fazer o bem. A vida devota é uma vida forte para resistir ao mal. A vida devota é vencer essa angústia que está dentro de mim. Então, a partir do momento que São Paulo foi devoto, ele solucionou. Os apóstolos foram devotos. O fulano foi devoto, ele foi santo. Então eu vou ser devoto porque eu tenho que destruir esse mal em mim. Tá, como é que eu adquiro devoção? Como é que eu adquiro essa tal devoção? Essa virtude aí, mãe das outras virtudes. Através da oração mental. Entendeu? Por que eu estou rezando o texto bem, tudo, estou rezando a oração dos anjos, a oração da manhã da tarde, não estou conseguindo, porque eu não estou fazendo oração mental. Por que eu não estou adquirindo essa tal devoção se eu estou rezando as orações básicas do católico? Porque está faltando oração mental. Ó, presta atenção, só a oração mental vai te dar a devoção, entendeu? Só isso. Aí se a gente não faz, não tem devoção. Então eu tenho que aprender como é que se faz a oração mental, a meditação, para adquirir a devoção. A oração mental tem como fruto a devoção. Então, a devoção soluciona o meu problema. Essa angústia dentro de mim, essa luta. Mas eu só tenho devoção se tiver oração mental. Então o padre está ali na frente e quer me ensinar como é que faz a oração mental. É isso. Porque uma vez que o padre ensina, a igreja ensina, que o padre tem que ensinar a coisa da igreja, não é a cabeça dele.
Uma vez que o homem de Deus, ministro de Deus, ele ensina que a igreja manda, eu vou me posicionar no problema da minha vida. Então é isso. Como é que faz a oração mental? Antes disso, vamos te incentivar a adquirir devoção. Você às vezes ainda não está entendendo, né? E se me perguntares por que meios se alcança esse tão poderoso e tão nobre devoção? A isto responde o mesmo Santo Doutor, está falando aqui, que os santos ensinam que pela meditação e contemplação das coisas divinas se adquire a devoção. Da profunda meditação e consideração delas resulta este afeto e sentimento da vontade, o qual nos incita e move para o bem. Então, antes de entrar na meditação, eu tenho que falar de novo da devoção. A devoção é o seguinte, que estava esquecendo. Devoção é esse afeto e sentimento da vontade. Chamamos de devoção. Então, eu tenho que ter um afeto e um sentimento da vontade, e isso se traduz por amor. Quer dizer, esse amor, então, que eu tenho que ter. Amor para com Deus. Então, a devoção é essa virtude que eu falei, que gera todos, que me capacita para o bem, mas a devoção também é sinônimo desse afeto. Aí que tá, eu quero parar um pouquinho nessa palavra afeto. A gente tem afeto com tanta... nossa vida é afetuosa, não tem jeito. Eu tenho afeto com minha mãe, com meu pai. Eu não sou maluco, né? Eu não sou um esquizofrênico. Eu tenho afeto com minha mãe, meu pai, com meu irmão, com minha irmã. Então, Deus nos fez afetuosos. E isso que eu estava esquecendo de dizer. Devoção é um afeto. Devoção é uma virtude, que me capacita para o bem, mas é, sobretudo, um afeto. Um sentimento da vontade. É um sentimento. E eu não poderia deixar de falar disso, eu estava pulando isso. É o seguinte, a gente é afetuoso, é amoroso, só que direcionado para o lugar errado. A gente, e uma vez que eu direciono para Deus, eu solucionei o meu problema, mas eu vou conseguir direcionar para Deus através da meditação. A meditação me dá como fruto da vontade. E a partir daí eu faço o bem. Então, aí já estava esquecendo de dizer, esse afeto que você tem é uma devoção. É a devoção sua. Só que está jogando no lugar errado. Esse sentimento da vontade, esse relacionamento, se você não meditar, aí que tá, se você não meditar, essa meditação você vai direcionar para uma pessoa. Se você não meditar, o seu afeto que você tem, que eu tenho, eu vou direcionar para uma pessoa. Aí eu fico afetuosa demais com uma pessoa. Desequilíbrio. Afetuosa demais, aí eu vou te falar, afetuosa demais com o meu cachorro. Meu irmão, minha irmã, afetuosa demais com o meu gato. Chegamos nesse ponto em que a pessoa, o afeto todo, o sentimento da vontade, que chama devoção, para você entender, a devoção toda que a pessoa tem está hoje direcionada, antes com um parente, desequilibradamente, hoje chegou para o cachorro e para o gato. Quer dizer, toda a devoção, você está entendendo, né? Nós vivemos num mundo devoto para com o gato. Agora eu peguei o ponto, que você entender. Nós vivemos num mundo devoto para com o cachorro, entendeu? Nós vivemos num mundo devoto. Vai até com uma vez um namorado, às vezes o pai, né, um avô, entendeu? Essa pessoa é desequilibrada. Nós vivemos um mundo desequilibrado e doente. Essa pessoa fica doente. Porque a devoção dela está direcionada para isso, ou para que é pior, para um objeto, que é pior, para um carro, uma casa. Meu amigo, baixa a porta do carro muito forte, você pode morrer, porque a pessoa botou toda a devoção dela no carro, entendeu? Você já tem que ter zelo, né, pelo carro, mas às vezes uma batidinha de Deus, sem querer, aí você criou um inferno, porque a pessoa é devota do carro, é devota da moto. É uma poeira, é devota do sei lá o quê. É isso que é o problema.
Agora eu peguei o ponto que eu estava esquecendo. Devoção é um afeto. A palavra amor está desgastada, né? É um amor, um afeto, direcionado para um lugar errado. Então, mas a meditação, a meditação direciona a devoção, e aí eu me curo, eu fico uma pessoa curada, equilibrada, forte, capaz para todo o bem. Porque essa devoção que eu tenho, que o mundo tem hoje, não capacita para o bem. Por quê? Porque se eu bato a porta do carro, ele vai fazer um mal, ele vai agredir, vai mandar para fora do carro, né? Se eu sujo lá a mesa lá, varreu, passou lá, e você vai me bater, porque eu sujei. Se eu falo mal lá do namorado, sei lá o quê, da mãe, a pessoa vai me matar. Ou seja, a pessoa não é capaz de fazer o bem, porque a devoção dela está em cima de uma pessoa, está direcionada para um gato, para um cachorro, para um animal, para o trabalho, para o sucesso. Daí deu toda a doença aí. Só que a meditação vai me dar como fruto a devoção verdadeira. Então eu tenho que aprender a meditar. Meditar o quê? Primeiro é bom ter um local, o mesmo horário, o mesmo tempo. Tem um local na minha casa, um oratório, no meu quarto, tranquei. Não é bom você um dia meditar na sacada, outro dia na varanda. Aí a gente precisa de hábito, você não cria hábito. Aí local, depois horário. Não é bom você meditar um dia de manhã, outro dia à tarde, dia à noite, você não cria hábito. Não é bom também você meditar 15 minutos um dia, depois 1 hora, você tem que ter hábito. Então, essas coisas básicas. Depois, meditação, então, eu tenho, como eu estou começando agora, eu vou meditar o quê? Não só começando agora, todo mundo, mas eu tenho que meditar os mistérios divinos. Eu tenho que, porque olha só, a minha devoção tem que se direcionar para Deus. Então, tudo é Deus. Então, eu tenho que meditar os mistérios da vida, o mistério da morte, da ressurreição, os mistérios divinos. E onde estão os mistérios divinos? No credo. Eu tenho que meditar os pontos do credo. Os 12 pontos do credo, entendeu? Olha só como as coisas ficam claras. As bagunças que estão na cabeça ficam claras. Eu sei que tem que meditar, mas que conteúdo? Os mistérios divinos estão aonde? No credo. Os 12 pontos. Tá? Só que aí eu não tenho essa capacidade teológica, ali vai ficar difícil. Então eu pego um texto de alguém, de um irmão mais velho, que já passou por isso. Texto de um santo, de uma santa, de um doutor da igreja. Aí você vai pegar um texto, já a sua segurança que vem, você vai pegar e vai ler. Aí tem vários textos. Tem esse aqui, excelentíssimo. Esse aqui é o que eu faço, uma maravilha de Deus. Esse aqui, olha. Oração e Meditação, Tratado da Oração e Meditação de São Pedro de Alcântara. Está tudo aqui, cada dia da semana, segunda a domingo. Ou você pega a Meditação de Cristo, um livro clássico. Aí, ou pega um livro de um santo lá, doutor, São de Sales e por aí vai. Com aquele texto, vai me dizer os mistérios da fé, do credo, só que ele mastigado. Eu vou ler. Aí, uma frase que me impressiona, que me chama a atenção, entendeu? Até mesmo falando na renovação carismática, a frase me tocou. Evita esse vocabulário. Esse vocabulário que a gente tem. Uma frase, por favor, que te chamou a atenção, é Deus falando contigo, entendeu? Aí você vai pegar aquela frase e vai meditar aquela frase, não vai pegar o texto todo. É o que o doutor São Francisco de Sales fala, nós somos como o beija-flor. Eu vou meditar, eu sou beija-flor. Aí o texto que está na minha frente são as flores. Aí o beija-flor quando para numa flor, ele fica ali. Então aquela frase, aquela palavra é a florzinha que eu vou ficar. E as outras deixa, eu estou concentrado ali. Aí acabou o meu tempo, eu fiquei só ali. É isso, senão você vai ficar maluco. Então é isso, você vai pegar algo que te chamou a atenção. Aí o que é isso? Deus falando contigo. É Deus falando contigo. Deus falando os seus mistérios, através de Santo Fulano, através do texto que a igreja aprovou. Aí acabou? A gente fala assim, já meditei. Sim, de fato você meditou, certo? Só que você não rezou, você não fez meditação. Você meditou, mas você não fez a oração mental. Não terminou aí.
Você meditou, mas você não rezou. O rezar é um relacionamento. Porque nesse momento Deus falou contigo, só que você não respondeu, você é um mal educado, né? Você, meditei, saiu, não, então Deus falou, você não falou nada com ele, não respondeu. Qual o relacionamento? Então, tem que se trabalhar um relacionamento. Deus falou comigo com um texto, eu vou agora conversar com ele, falar com ele, entendeu? Aí sim, depois de você responder, você pode até levantar e sair. Aí você vai perguntar, o que você fez? Você vai falar, eu meditei, eu rezei. Eu vou falar, concordo, é isso aí. Deus falou contigo, falou, você respondeu, eu respondi. É isso. Mas é isso que eu faço, que eu faço todo dia com todo mundo. É isso que eu faço com meu marido, com minha esposa, com meus filhos. Ele fala comigo, eu falo com ela, entendeu? Aí com Deus eu não vou fazer? É isso que me mata, é isso que me destrói. Eu não converso com Deus, com uma planta. Que mundo louco! Converso com a planta. Não? Converso com a parede, sei lá o quê, mas não converso com o meu Deus. É isso que me mata. Então, você vai terminar a oração, uma vez que Deus te falou pelo texto. Por que pelo texto? Porque nós estamos começando agora, nós não somos místicos, nós não somos São João da Cruz, nós precisamos de texto, entendeu? Texto, ser humilde.